É, meus amigos, você pensa que só vem coisa boa do amor? Vem nada, hein? Vem nada, hein? Ó, não sei se vocês conhecem o youtuber Cellbit. Youtuber não, né? Agora ele é streamer. Agora ele grava vídeos jogando, faz live jogando, né? Pois é, o Cellbit tem 27 anos. 27 anos ele tem. Por que eu tô falando a idade dele aqui? Porque esse cara, nos últimos 7 anos dele, ele veio sofrendo acusações falsas de uma ex-namorada dele quando ele separou dela quando ele tinha 20 anos, eu acho, certo? O Cellbit namorou essa menina e aí a menina parece que até hoje não superou o relacionamento dela. 7 anos depois, eu acho que ela ainda não foi capaz de superar. Por quê? Quando a mulher não supera um relacionamento do homem, é porque geralmente ele foi o melhor namorado da pessoa, a melhor pessoa que ela conheceu na vida. E aí ela não consegue encontrar uma melhor que aquela. E aí ela tem que ficar tentando, né, diminuir sempre aquela pessoa, tentar destruir a vida dessa pessoa, porque essa pessoa tá tentando viver feliz e não consegue pelo fato de uma outra pessoa não aceitar o término do relacionamento. E é o que transparecia muito que essa menina tava passando, né? Por quê? Porque a pessoa que fica relembrando sempre daquele relacionamento é porque ela ainda, né, tem ali um pezinho de amor ali, né? Parece que não superou o relacionamento ainda. E aí sempre foi assim que essa menina, ela sempre postava lá na stream, inventando que o cara abusou dela, bateu nela, não sei o que, não sei o que. Pra mim, quando começa a falar isso, expor na internet, já é tudo mentira, né? Se o cara fazer isso, tem que ir lá na delegacia direto, né? Não é não? Vocês não acham? E um monte de tonto começou a acreditar nela, né? E coisa e tal. E aí esse cara veio sofrendo por anos e parece que recentemente ela tentou de novo fazer isso de novo com o cara depois de 7 anos, né? E aí o cara vai sofrendo hate de pessoas desconhecidas, o cara sendo acusado de um monte de coisa. Eu vivo coisa parecida às vezes, mas não a respeito de alguém ter me exposto ou algo do tipo. E aí o cara simplesmente cansou. E aí ele decidiu, depois de 7 anos, responder a todos os ataques dessa menina. Ele tinha ficado calado, mesmo ela expondo ele tinha ficado quieto, porque ele achava que quieto ele não iria arrumar mais briga, a menina ia falar aquilo, ia acabar e acabou, né? Acabou, ninguém ia ficar fomentando aquilo mais, né? Porque uma mentira, geralmente, ela pra se sustentar, você tem que ficar falando sempre, né? Quando é uma verdade, a verdade não morre. Ele simplesmente sofre as consequências dessa verdade. A mentira não, a pessoa tem que ficar sustentando aquilo lá e sustentando, até, né, uma invenção. E era isso mais ou menos que a menina fazia. Vamos ver o que o vídeo da menina falando. Acho que o pior de tudo foi saber que eu tinha falado, pô, de coisa bem pior que meu ex tinha feito. E ninguém me ajudou, entendeu? Porque, tipo, não era conveniente, tá ligado? Porque era uma pessoa que ainda era acessível pra elas, então, tipo, dava view pra elas. Ainda tinha a possibilidade de... Óbvio que não era conveniente se posicionar do meu lado. Falar, pô, sabe, o fulano é escroto, sabe? Apoia, você sabe. Mas não foi isso que aconteceu. Uma delas, tipo, chamou ele pra fazer vídeo. Ela tá falando aqui que ela contou pras amigas o que acontecia com ele e ela no relacionamento, e as meninas foram apoiar ele no lugar dela. Virou basicamente melhor amiga dele. Eu fico tipo, mano, por que eu não dei exposure? Mano, eu dei muito exposure no ex. Bastante, tipo, não sei se tem gente aqui que lembra daquela época, mas, mano, eu fazia quase todo esse trem, eu chorava, falando muito esquisito. E você acha bonito isso? Eu acho que namorou, largou, acabou. The Exposed. Não existia isso na época dos meus pais, por exemplo. Namorou, largou, acabou. Se ele te fez alguma coisa errada, vai na delegacia e denuncia. Agora, esse negócio de Exposed é pra quê? Pra tentar derrubar o cara, porque a vida dele é na internet, ele ganha dinheiro pela internet. E aí a menina não queria ver o sucesso dele, né? Queria simplesmente acabar com o sucesso dele. É isso. Você vê a pessoa que te abusou lá em cima e, tipo, aí, falando que o cara abusou dela. Todo mundo amigo, todo mundo conversando, todo mundo, tipo, nossa, ela gosta super de você. E daí você foi abusada. Então por que você não foi na delegacia se ele fez isso contigo? Por que tu não foi lá e denunciou ele na polícia? Por que você não foi lá e provou, fez corpo de delito? Se bem que hoje eu acho que nem precisa mais fazer isso, não? Psicologicamente, tipo, tua cabeça tá fugida, você tá fudido, você foi difamada, você foi tratado injustamente, tipo, perante uma situação... Ela tá dizendo que foi difamada, mas em nenhum momento ele apareceu um dia pra falar alguma coisa dela. Nada a ver. E, tipo, sabe, é muito desbalanceado pra mim, entende? Tipo, na minha concepção eu posso... É desbalanceado, filho. A vida não é um joguinho de LOL, não, tá? Tipo, eu não tô dizendo que eu sou uma pessoa maravilhosa, nem nada assim, mas... É muito esquisito ver a pessoa que me chamava de vagabunda. Você tem prova de que ele te chamava disso? Ela mostrou alguma prova disso? Se mostrou... E óbvio, cara, que eu tava sendo burra, sei lá, tipo, não deixava eu ter... E outras vezes a mulher também te xinga e você tem que xingar também, meu amigo, não tem dessa. Não deixava conversar com ninguém no começo da nossa relação.
falava que eu era interesseira, que eu não podia postar vídeo nunca, e se um dia eu me aproveitasse da fama dele, ele ia, tipo, com a minha vida, e eu sabia que ele tinha o poder de fazer isso. É muito esquisito ver uma pessoa dessa ser idolatrada e eu tomar hate, sabe? É muito frustrante, é muito difícil. Eu tinha muito medo dele, porque, tipo, ele ainda falava comigo. Quando eu comecei a ficar com o Shid, eu lembro que, tipo, ele ficou puta, tá ligado? E ele veio na minha casa e começou a falar que ia se matar. E que era pra eu admitir que eu tinha traído ele quando eu fiquei com o Shid. Eu era uma magia, que eu era uma... Tentou hoje a Dami dele falando essa merda pra mim. Você acha que o menino ia chegar lá, sentar e falar, gente, é o seguinte, o rolê com a Sassá... Você acha que ele teria essa maturidade? O rolê com a Sassá foi que eu fui abusivo com ela, velho. Nem sei porquê. Não sei porque que eu tratei ela assim. Ela sempre foi boazinha comigo, apesar dos nossos problemas, nossa relação. E eu fui exageradamente um bosta com ela. Você acha que ele ia falar isso? Não ia. E ele ainda mentiu no vídeo. Ele falou, é porque ela pediu desculpa pra mim também, as coisas que ela fez. Eu assisti aquilo, falei, mano, quando que eu te pedi desculpa? Eu não fiz nada pra você, cara. Cuidei do moleque 2 anos e meio, aguentando aquele tanto de merda na minha cabeça. Cuidou dele? Será mesmo? O cara me botando pra baixo. Eu cantava na stream, ele me mandava uma mensagem no WhatsApp falando, nossa, que cringe essa cara que você faz quando você tá cantando. Sério, eu odeio gente que canta fazendo careta. E daí você quer falar pra mim, ai, ele é super de boa, você tá falando das coisas dele. Mano, tá aqui, minha senha é pública, ele pode ver o que ele quiser. Eu não ligo, cara, eu não ligo. Eu tenho, hoje em dia, se eu ver ele na rua, eu vou cumprimentar ele de boa, super educada, mas a questão é que não tem como desfazer as coisas. Você vem falar que o cara abusou de você, e aí se você vê ele na rua, você vai ser super educada? Não tô entendendo isso. Foram feitas, entende? E tipo, às vezes eu vou querer falar sobre elas porque elas me machucam, elas me deixam chateada. Foi comigo, entendeu? Bom, isso é uma das coisas só. Na stream dela era praticamente pra falar do ex-relacionamento dela. Ela não acho que não tinha outro assunto. Ela só falava disso. Inclusive, há muito tempo atrás eu entrei só pra olhar a stream da menina e ela tava falando do relacionamento. Eu falei, meu Deus, será que ela não vai superar isso nunca? Parece que a menina trouxe isso tudo de novo à tona, né? Agora, depois de 7 anos. E aí, o cara cansou de ficar quieto. Não tem quem não cansa, né, gente? Não tem quem não cansa. O cara decidiu falar, porque... né, pelo visto a menina causou muitos problemas aí pra ele, né, patrocínios e coisas do tipo. E aí dessa vez ela veio com uma acusação muito pesada, aonde ele não poderia mais continuar calado, né? Que inclusive é o que eu tô fazendo ultimamente. Tem muitas pessoas que me acusam, né? Antigamente me acusavam porque eu não tinha dinheiro pra processar elas, né? E aí infelizmente eu não conseguia tomar uma providência, né? Agora me acusou. É justiça. Mas enfim, vamos ver aqui minha resposta 7 anos depois. Vamos ver aqui a resposta dele, tá? Ele fez um texto e colocou lá no Drive. Tem 19 páginas, então aguenta aí. Olha lá, minha resposta 7 anos depois. 7 anos atrás, eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tentou arruinar minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana, ela me acusou de agressão sexual. Uau, isso é perigoso, hein, cara. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo que eu vivi. Aí ele deixou um print aqui, ó. Não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa, mas você é sexual mesmo ou era outro rolê? Ele se diz assexual. Assexual é aquela pessoa que não se interessa pelo... não tem vontade de fazer aquelas coisas. Ele diz que é. Ele diz que é pra ela, né? Ah lá. Esse relacionamento começou em 2015. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e ela tinha 20. 9 anos atrás. Eu terminei com ela em 2017, 2 anos depois. Depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das muitas alegações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caçada às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor. O único pronunciamento que eu fiz foi relatando que fiz terapia. Nunca mencionei o nome dela e nunca falei de nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela.
todos esses anos. Ou seja, ela ficou durante anos atacando ele ali, né? E ele nunca tinha falado nada, respondido ela ou algo do tipo, os ataques dela, né? E apesar de ela sempre alegar que não quer reviver esse assunto, ela é literalmente a única que continuava falando, inventando e distorcendo cada vez mais coisas, mesmo 7 anos depois. E eu sempre me mantive em silêncio. Sempre aguentei calado, mas essa semana ela fez a pior acusação de todas. E não existe mais como aguentar. Esse é um documento direto relatando todos os fatos que eu vivi, com as provas que tenho ao meu alcance para confirmar eles. Esse não é o pedido de desculpas. Eu não tô aqui pra tentar convencer ninguém que não gosta de mim a mudar de opinião. Eu vou grifando aqui enquanto eu leio pra não me perder. Eu aprendi depois de todos esses anos que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado. Não importa o que eu fale, qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar silenciando ela. Seja bem-vindo, você é homem. E se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, isso é interpretado como ficou quieta porque tá confirmando que é verdade. E ela continuou me acusando de coisas cada vez mais absurdas. Não existe essa, ficou quieto porque tá confirmando que é verdade. Essa é a coisa mais idiota que eu já vi na vida. Às vezes a pessoa só quer ficar quieto pra evitar coisas piores, né? Inclusive o silêncio é uma das melhores respostas que existem na face da Terra, tá? Então, como eu disse, esse não é um pedido de desculpas. É um esclarecimento, um relato detalhado de tudo que aconteceu, ponto a ponto, de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada. E daqui vocês podem tirar as próprias conclusões. Ok, vamos tirar nossas conclusões. Então. Eu sei que mesmo depois de tudo que está escrito aqui, muitas pessoas ainda vão se recusar a considerar o outro lado. Existe uma imagem construída de que eu sou um monstro psicopata e que é difícil de apagar. Mas esse documento não é para as pessoas que acreditam nisso, e esse esclarecimento é para quem sempre esteve disposto a entender. Então, é para pessoas coerentes. Existem as pessoas que não têm coerência nenhuma e as que têm coerência na internet, né? Geralmente as incoerentes tomam grande espaço porque elas são maioria. Eu só quero que as pessoas finalmente escutem a minha história e tomem as próprias conclusões. Eu não vou mais deixar isso destruir a vida das pessoas que eu amo da mesma forma que destrói a sexualidade e a acusação de agressão sexual, que é o que ele foi acusado. Eu vou começar direto respondendo a acusação que está me fazendo publicar essa resposta depois de todos esses anos em silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim. E eu tenho a completa segurança de que eu posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de anos me acusando de incontáveis coisas, pela primeira vez a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Ela publicou um tweet contendo o meu nome, implicando que eu violei ela sexualmente, sem prova nenhuma. Depois de anos fazendo exposed atrás de expose, tentando destruir minha imagem e minha vida, ela finalmente decidiu apelar pra mentir a pior coisa que ela poderia. É porque ela não superou ainda, meu amigo. Você foi a melhor pessoa que passou pela vida dela. Isso aí você pode ter certeza absoluta. E aí ela não consegue se conformar que ela deixou você embora. Sinto muito, mas essa é a realidade. Aí ela postou lá: eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria, sem ter noção das coisas, como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho pra alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda achando que iria agradar. Tome vergonha na cara, bando de imbecil. Aí o Selby escreveu: sou assexual. Todos os meus amigos pessoais também sabem que há muitos anos eu sou assexual. E eu até já mencionei em alguns lugares, publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei para esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo ter sexo. Pembada. Mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Os caras fizeram um dossiê de todas as vezes que eu demonstrei ser assexual na internet. Pra mim, tanto faz. É uma coisa que eu não tenho como sofrer preconceito se não expor diretamente. Apesar de ter vontade de eventualmente revelar, só pra quem for, também pode se sentir confortável em se aceitar assim. Eu sempre fui assim, desde criança, e apesar de me interessar romanticamente, me apaixonar normalmente por pessoas, eu não sinto vontade de ter relações de nenhum tipo. Eu sempre
cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação às outras pessoas. Questionei muito a minha sexualidade, não entendia se eu era baitola ou se tinha alguma coisa fisicamente errada comigo. E acreditava que talvez fosse entender tudo quando perdesse a virgem. Isso aconteceu com essa ex-namorada e desde da primeira vez que eu tive relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Eu comecei a pesquisar, ler sobre a sexualidade na internet e falei com uma psicóloga sobre isso. Apesar disso, eu consegui ter e já tive relações na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou necessidade fisiológica de fazer isso. Inclusive, atualmente eu tenho uma vida saudável com a minha atual namorada. Já com a minha ex-namorada, que me acusou de agressão, nós tínhamos relações constantemente, sempre que ela queria. Era sempre ela que iniciava e ela sempre me cobrava que tinha de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona na época, pra me humilhar entre amigos. Menina gente boa, hein? Às vezes com piadinhas, mas em outras vezes muito mais expositivas. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu pra uma dessas pessoas me dar uma aula de como dar pembada nela, pra eu fazer as coisas com mais vontade. Ou seja, como ele não tem vontade, né, ele só fazia pra agradar ela, né. Também pedia constantemente para que eu fizesse exames e tratamentos médicos para tentar me consertar. Todas as relações que eu tive com ela iam até ela se sentir satisfeitas. E então ela pedia para que eu terminasse sozinho. Ele tinha que terminar na bronha depois. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre comunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível e insistia que tinha algo de errado comigo. Cara, assim, isso pode abaixar muito a autoestima da mulher também, tá? Porque ela pode pensar que existe alguma coisa errada com ela porque você não sente vontade de fazer algo com ela, né? Daí ela acha que tem algo errado com ela, né? A gente também tem que entender o lado da menina, né? Porque ela queria entender o porquê que ele não sentia vontade. Então a gente tem que entender os dois lados aqui. Porque às vezes a menina pode olhar pro cara e falar: o que tá acontecendo com esse cara, né? Como é que pode o cara tá comigo, né? Eu fico aqui toda... e o cara não sente vontade. Então isso aí realmente, né? É um negócio, né? Porque um homem, um verdadeiro macho alfa, que é barbudo, que é cabeludo, assim, o verdadeiro macho alfa, mulherzinha ficou de nudez, meu amigo, ele parte pro abraço, você entendeu? Então não tem dessa, sacou? Então a gente tem que entender o lado da menina também, porque isso também não é algo tão fácil de entender assim, sabe? Dentro de um relacionamento, a gente tem que ver o lado dela também aqui nessa situação, não defendendo ela. Eu já não gostei dela, mas não defendendo ela. A gente tem que ver o lado dela na situação, porque é difícil, né? Às vezes ela se sentia também impotente, mal, com a baixa autoestima, né? Porque o macho alfa com certeza partiria pro abraço. Mas enfim, a menina tava confusa, né? Aí ela perguntou se ele era isso mesmo e ele disse que sim. Mesmo depois de terminarmos o nosso relacionamento, quando conversamos de novo em 2018, ela ainda invalidava a minha... achava que ele era cholo. Eu perdi a conta de quantas vezes ela fez eu me sentir obrigado a fazer um lovezinho com ela, mesmo quando eu claramente não queria. Só pra que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que se eu não fizesse, ela ia me trair. Meu amigo, tu ia ser corno mesmo. Mesmo sabendo que esse era um assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida de pembada, só pra que eu me sentisse mais pressionado a ir ver logo o que tem de errado. A menina estava ficando impaciente. Minha querida, tu deveria ter largado dele e acabou. Aí tem um print aqui, ó. Namorada do Selbit falando da sua pemba, né? Como assim, menina? A menina dava exposed no cara assim, na internet, mano. Mas isso aí isso aí é sujo demais, na boa. As pessoas hoje não conseguem mais se relacionar. Elas não sabem mais o que é um relacionamento sério, um relacionamento entre um homem e uma mulher. Qualquer coisa que o homem fizer é algo errado. É relacionamento abusivo. Qualquer coisa que ela faz, que ele fizer, é abusivo. Ou seja, já não é mais normal discutir um relacionamento, ter um relacionamento saudável. Ter um relacionamento hoje é sinônimo de vai ter abuso no relacionamento abusivo, né? É isso. Eu não consigo entender por que ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. O abuso que eu sofri, ele parece que sofreu um abuso também quando era criança. Lá. Além disso tudo, eu fui
abusado quando tinha 9 anos pela minha vizinha, quando eu morava no interior. E ela sabe disso. Essa é uma história que eu evitava ao máximo expor. Nunca tive coragem sequer de contar isso pra minha mãe. E minha ex sabe que eu nunca queria expor isso pra internet inteira, não importa o que acontecer. Foi algo que me deixou traumas gigantescos e que ainda é muito difícil falar sobre. Ou seja, agora você imagina um cara que foi abusado receber uma acusação de ter feito isso com alguém. Algo que ele mesmo já passou, imagina, né? Pouquíssimas pessoas no meu círculo social sabem disso, porque é algo que me machuca muito lembrar. Em 2019, eu também contei uma parte dessa história para alguns mods e pessoas da minha comunidade no chat, off-stream que eu confiava. E agora, anos depois de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando a minha própria sexualidade e me sentindo usado, ela faz uma postagem implicando que eu fiz o crime mais baixo e nojento que existe. Um que eu sofri. É, minha filha, você deveria ter ficado calada na tua e seguido a tua vida. Só isso que eu acho. Agora o karma você vai receber. Receba! Agora a menina tá recebendo o karma de tudo aquilo que ela fez contra eles. Tudo que você faz na terra vai voltar pra você um dia, meu irmão. E volta com uma força muito maior, seja bem ou mal. Uma pessoa que ela sabe que nunca seria capaz de cometer isso, mas ela se sente livre de me acusar, porque até hoje eu sempre fiquei em silêncio. Ou seja, a vida da menina é acusar o cara, né? Me acusando de algo que literalmente nunca foi mencionado por ela antes. E de repente, na semana em que eu vou participar de uma premiação internacional, é algo que surge com um novo relato que ela deleta logo após dar tempo das pessoas tirarem o print, como ela sempre faz. Ou seja, ela simplesmente quer destruir a vida do cara há 7 anos. Ela sempre alegou que nós tivemos um relacionamento tóxico, mas agora, em 2024, ela me acusa de agressão sexual, sem nenhum tipo de prova e nunca tendo falado disso antes em todos esses anos. Mesmo depois de 7 anos, ela continua controlando a minha vida, me forçando a me humilhar publicamente e falar sobre o lado mais íntimo da minha vida, me fazendo expor minha sexualidade e o fato de que eu fui abusado quando criança só pra poder comprovar que eu nunca faria algo terrível assim. É, meu amigo, você está com uma total razão aqui. Pra mim, esse é o limite. Sempre tive empatia e preocupação por ela, e ela nunca parou. Eu só quero viver minha vida em paz. Deixa eu pôr o óculos que já tá dando BO. Eu só quero poder viver minha vida em paz. O início do relacionamento e as outras acusações. Eu conheci minha ex-namorada em 2015 em um evento chamado XMA. Eu tinha no painel pra conversar com alguns seguidores e tirar algumas fotos depois. Nesses eventos, todos os convidados ficam separados em salas separadas onde podem conversar. Lá, eu conheci ela pela primeira vez. Logo de cara, nós já começamos a flertar um com o outro. Aí já rolou bateu aquele clima. Nós conversamos por cerca de 30 minutos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e nunca tinha namorado. Ela era mais velha, eu tinha 20. Nossa, ela parece tão nova. E já tinha namorado várias vezes. Nós pegamos os números de WhatsApp um do outro e eu saí pra fazer o meu painel. No final do evento, nós nos encontramos de novo e continuamos conversando mais um pouco. Durante a noite, eu fui enviar uma mensagem pra ela e percebi que a foto de WhatsApp dela era uma selfie de um homem e não dela. Olha a falha de caráter aparecendo aqui. Achei que ela tinha me passado o número errado, mas mandei uma mensagem e em alguns segundos vi ela trocando o avatar por uma foto dela e me respondendo logo depois. É, meu amigo, acho que você tem que saber quem tu vai namorar também, viu? Perguntei quem era na foto e ela me disse que era um meme que estava fingindo ser um amigo. Continuamos flertando e trocando mensagens por um tempo, até uma pessoa me alertar que ela aparentemente tinha namorado. Ela namorava um jogador profissional de LoL. Ou seja, a mina já tinha falha de caráter e atraiu o namorado dela com o Selbit. E tinha ido ao evento XMA como acompanhante dele, já que o time dele estava participando de um campeonato nesse evento. O campeonato de LoL que estava acontecendo na XMA, que o namorado dela estava jogando. Aqui é o print. Ou seja, a menina foi pro campeonato pra ver o namorado e conheceu o amante. Ai, mulher é tão santinha, mulher nunca trai, gente. Olha lá, perguntei sobre, ela me disse que ele era só um rolo. Não era, eles namoravam. Mas que ela ia terminar em breve com ele, porque ela alegava que ele era escroto
com ela. Dizia que só estava esperando o momento certo pra terminar com ele, porque ele tava em campeonato e ia afetar a carreira dele. Oh, ela se preocupa tanto com a carreira dos outros, né? Eu tô vendo mesmo a preocupação que ela tem com a carreira das pessoas, a empatia, né? Uma compaixão. A menina tem uma compaixão, né? Tem uma empatia com as pessoas, né? Nossa, é muito empática, né? Sair acusando as pessoas de crime por aí, né? Oh, empatia, né? É um serzinho empático. Dá até vontade de pegar ela, fazer um carinho na cabecinha dela. Enquanto isso acontecia, ela me pediu pra viajar até a cidade dela para a gente se encontrar. Foi então que, alguns dias depois, nós nos encontramos em Monte Alto, uma cidade pequena no interior onde ela morava, e ficamos juntos em uma pousada. Que delícia, hein? E foi nessa pousada que ela traiu o namorado dela comigo. Olha lá ela falando que morava em Monte Alto. Enquanto eu perdia a virgem acreditando que ela nem falava mais com ele, como eu era minha primeira vez, ela constantemente reclamava e fazia piadas por eu ser inexperiente. Caraca, mano, a menininha já gostava da cobra, hein? Foi nesse dia que eu comecei a entender que eu sou assexual, algo que iria se tornar importante mais pra frente no nosso relacionamento. Nós continuamos nos relacionando por mais algumas semanas, enquanto ela sempre dava desculpa do motivo de não ter terminado o namoro ainda, dizendo que estava quase terminando, que era só mais uma partida, era só mais um fim de semana. Ou seja, a mina tava conseguindo sair com 2 de uma vez, né? Impressionante. Eventualmente, ela pediu para que eu ajudasse ela a escrever uma mensagem de término pro namorado dela numa chamada de Skype. A mina não tinha capacidade de terminar com o próprio namorado. Ele que teve que terminar com o namorado dela. O negócio tá ficando estranho aqui já. E finalmente nós poderíamos ter um relacionamento de verdade. Mas o estrago já estava feito. E eu só não tinha percebido ainda. Eu ainda não tinha percebido onde eu estava entrando. Meu amigo, era cilada a mina. E era a minha primeira namorada. Eu estava apaixonado por uma pessoa que estava manipulando e mentindo pro seu namorado anterior, enquanto fazia o mesmo comigo. Meu irmão, na boa, como é que tu vai entrar num bagulho desse? Já sabendo que a pessoa era assim, tava traindo o namorado. Meu, não faça um trem desse, né, bicho? Você ia ser o próximo corno da lista. Algumas pessoas do cenário de LoL que conheciam ela me alertaram que ela costumava trocar de namorado com bastante frequência e que já tinham escutado histórias de traições antes. E o Selbit hoje conseguiu ressuscitar um instrumento de invocar gado. Vamos invocar o gado, vamos invocar o gado. Deixa eu parar antes que comece a aparecer os cornos aí nos comentários. Calma, vai. Toda essa situação me deixou extremamente traumatizado e paranoico. Mas esse era só o começo. Alguns meses se passaram, namoramos à distância por um tempo e depois nós dois nos mudamos para SP, em apartamentos diferentes. Ela foi morar com a irmã dela e estudar na faculdade. E eu me mudei com alguns amigos para o apartamento. Todo esse contexto inicial é importante para o que vem a seguir, tá? Por isso que a gente vai ler tudo, não vai pular nada. As acusações dela. Vamos ver as acusações agora. Nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos sempre eram distorcidos e descritos de maneira ambígua, usando a palavra como abusador, agressor, para dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Entre outras coisas, ela disse que eu expulsei ela de casa, que ela foi trancada em um banheiro, que eu xingava ela, que eu joguei as coisas dela fora. Todas as histórias são distorções de um mesmo acontecimento. Nossa, isso acontece muito. Tem gente que distorce muitas coisas. Às vezes tem um contexto da situação, a pessoa corta o contexto e só coloca coisas que na cabeça dela vai beneficiar ela. Ao contrário do que ela alega quando diz que eu expulsei ela de casa, nós nunca moramos juntos. Ela morava a 20 minutos de mim, apesar de dormir na minha casa às vezes porque éramos namorados. Durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre um outro ex-namorado específico, um abusador que cheirava aquela parada lá e que assediou sexualmente ela, que invadiu a casa dela e que ameaçou a se pra ficar com ela e que ela já tinha até chamado a polícia contra ele. Rapaz, ela fez a mesma coisa contigo, hein, bicho? Falou a mesma coisa de você pras pessoas. Ela contava como tinha bloqueado ele de tudo, mas ele ainda tentava conversar com ela depois de anos. E até a perseguiu até sua casa uma vez. Meu Deus! E finalmente, em um momento que estávamos juntos, ela estava usando o celular do meu lado e uma notificação do Facebook Messenger aparece na tela. Era uma mensagem enviada por esse ex. O que eu ouvi inúmeras histórias
histórias sobre ser um louco que aparentemente respondendo uma mensagem dela. Eu nunca vi alguém deslizar uma notificação pra fora da tela tão rápido na minha vida como ela naquele momento. Caraca, bicho. Que história, meus amigos. E foi nesse dia que eu descobri que não só ele não estava bloqueado por ela, como eles também estavam conversando sobre possivelmente voltarem com o relacionamento. Meu Deus, Selbit. Selbit do céu. Selbit. Selbit, você pode até não acreditar em Deus, mas você recebeu um livramento, meu amigo. Todas essas mensagens eram dessa mesma semana, enquanto ela namorava comigo. Rapaz, o cara, na primeira ele já recebeu o par, hein? E eu então confrontei ela por estar me traindo e mandei ela sair do meu apartamento e ir pra casa dela. Ela começou a gritar, a chorar, ela me empurrou, me deu tapa na cara e se trancou no banheiro, dizendo que não ia embora. Ela me agredia constantemente, o que na época eu achava normal por estar no meu primeiro relacionamento. Eu pensava que todas as namoradas devem bater nos seus namorados. É romantizado, mulher bater em homem é tranquilo. Ainda mais por ela ser uma mulher menor do que eu. E na época eu não considerava aquilo uma agressão de verdade, mesmo me machucando. É isso aí, homenzada. Fica quieto a hora que a mulher faz merda contigo. Vocês vão ver pra onde vocês vão. Par de chifre que vocês vão tomar. Essa é a realidade. O chifre é grande, viu? Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões mais de uma vez, eu nunca revidei nem toquei um dedo nela. Eu bati na porta do banheiro falando que era pra ela pegar suas coisas e sair da minha casa. E ela se recusou. Esse é o relato que ela transformou em eu ficava no banheiro, trancado. Até porque a chave do banheiro fica na parte de dentro. Seria impossível e ilógico eu trancar uma pessoa por fora no banheiro enquanto eu estava tentando terminar com essa pessoa por ter me traído. Ou seja, a menina simplesmente não queria ir embora. E só queria que ela fosse embora porque ela era supostamente uma traidora. Como ela se recusava a ir, eu disse que ia deixar todas as coisas dela do lado de fora do apartamento. E quando ela decidisse sair, ela que fosse lá buscar. Eu coloquei a mochila dela na garagem do prédio. Foi esse relato que ela transformou em um eu joguei suas coisas fora. Ai, meu Deus do céu. Ele me acordou puto porque eu tinha avisado um amigo que não podia mais conversar com ele porque meu ex era ciumento. Daí ele me expulsou da casa dele, descalço, e jogou minhas coisas no lixo do apartamento dele. Deveria ter feito isso mesmo, cara. Qual é o problema de fazer isso? Eu tacaria fogo na roupa dela se ela não quisesse ir embora. Eu ia falar, você não vai embora? Pera aí, rapidinho. Vou tacar álcool nessa merda aqui e você vaza daqui! Traíra! É bem por aí. Agora eu não sei, jogou minha roupa lá no lixo. Tem que jogar mesmo, Tu não quer ir embora? Com traidor não tem diálogo, você entendeu? Não tem. E sim, eu xinguei ela quando descobri que fui traído. E ela me xingava tanto quanto eu xingava ela, se não mais. Qualquer situação que acontecia, ela fazia eu me sentir um monstro. Literalmente inventando frases que eu nunca falei e fazendo eu acreditar que disse coisas que não lembrava. Caraca, bicho. Nossa, que... Nossa! É um devaneio aqui, tive um devaneio. Depois disso, nós ficamos separados por alguns meses, mas ainda mantemos contato e nos vimos algumas vezes. Ela inventou dezenas de desculpas diferentes, desde que não era exatamente isso que eu entendi errado, até que ela estava só falando aquilo pro ex dela, porque ela tinha medo que ele fosse fazer alguma coisa comigo. Ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira convincente. Eventualmente, nós voltamos a namorar. Ih, rapaz, tu é burro mesmo, hein? Mas obviamente o meu psicológico já estava completamente destruído. Mas o cara, o Selbit, prêmio, viu? Você merece um prêmio. Um prêmio de distraído, meu. Eu fico imaginando, será que tem alguém vendo o vídeo ainda? Que tá grande, hein? Mas tá interessante isso. Ao passar do tempo, o relacionamento ia ficando cada vez pior. O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras que fazia compulsivamente. Eu percebi que sempre mudava algumas coisas em histórias que contava. Falava mal constantemente de todas as suas amigas e principalmente da sua melhor amiga da época. Ou até coisas específicas sem sentido, como dizer que nunca sentiu atração por nenhum homem além de mim. Enquanto isso, ela tava lá com outros, né? Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos pra ver a minha reação. Em uma situação específica, ela flertou tanto com outro influenciador que ele tentou beijá-la na minha frente. E quando eu confrontei, ele se justificou, dizendo que ela deu a entender pra ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Esse é o pior corno da humanidade, bicho. Tô louco, mano. Pera aí. Eu tô com dó dele de verdade. Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos.
muitas vezes em público por coisas pequenas, como gritar comigo no meio de um restaurante, com os meus amigos porque eu coloquei ketchup no canto do prato, de batata frita sem pedir permissão pra ela, pegando um Uber, indo embora, ou até mesmo criava situações pra me chantagear, como esconder meu caderno de anotações que eu usava pro trabalho e se recusando a me devolver até fazer o que ela queria. Meu Deus, que horror. Você não viveu um relacionamento, você viveu um filme de horror, meu. Outro relato dela inclui uma festa em que eu abandonei ela e fui embora. Nessa festa nós brigamos depois que eu vi ela passando o número do telefone dela pra um cara que ela acabou de conhecer na festa. E quando eu voltei do banheiro, ela justificou com: ele parecia triste, eu fui conversar com ele e falei que se ele precisasse de alguma coisa era só me mandar mensagem. Meu Deus, velho. Meu irmão do céu, tu conseguiu levar uns 5 chifres no primeiro relacionamento, bicho. Como é que pode? Assim, gente, na boa. Um chifre, ok, a gente perdoa o cara. Fala, não, mano, a menina tava errada. Mas quando o cara persiste no erro, bicho, o cara já foi corno uma vez. Aí ele vai lá e volta com a mulher. Aí a mulher corneia de novo. Aí corneia mais uma vez. Aí, meu irmão... Aí tu, pô, bicho, tu vai virar o alce lá do Papai Noel. Eu fui pra outro lado da festa e quando voltei não consegui encontrar ela em lugar nenhum. Ela tava no banheiro. Saí andando pra todo lado buscando ela e ninguém tinha visto ou sabia onde ela tava. Eu tava com o celular dela e procurei ela pela festa por quase 1 hora sem encontrar. Meu Deus, gente, que relacionamento é esse, bicho? Eu pensei que ela talvez tenha pego um táxi ou uma carona com alguém e voltei pra casa pra ver se encontrava ela. 1 hora depois, um amigo dela deixou ela no meu apartamento. Ela disse que eu estava no 2º andar da festa, que era um local fechado, não tinha festa lá. Eu não queria pensar de subir pro 2º andar pra procurar ela, desabafando e conversando com um amigo. Ela tava desabafando, literalmente. Ela tava desabafando no amigo dela ali. Tava desabafando ali. Ela também alegava que eu não apoiava e que eu tentava impedir ela de criar conteúdo pra internet, enquanto todos os primeiros vlogs editados do canal dela foram gravados com a minha câmera e eu mesmo ensinei ela a editar vídeos pro canal dela. É, meu amigo, você foi apunhalado aí, a menina agiu como Judas. Ela me fazia acreditar que eu era dependente dela, eu nunca conseguiria achar alguém que me amasse de verdade. É a maior mentira que existe na face da terra. Cada esquina tem uma melhor. Que todas as outras pessoas só iriam ficar comigo por interesse, pelos seguidores. E eu acreditava. Claro, velho. A menina sabia te manipular, né? Tu era corno ainda, bicho. Eventualmente, depois de 2 anos de um relacionamento extremamente tóxico, eu finalmente decidi terminar com ela em 2017. Mesmo depois que nós terminamos o relacionamento, ela continuou o comportamento mitomaníaco e manipulador. Assim que nós terminamos, ela engatou no mesmo mês com outro influenciador, com quem ela já conversava há um tempo. E em 2018, enquanto ela ainda namorava com ele, ela conversava comigo escondido e falava que ainda me amava. Ah, que desgraçada, bicho. Meu Deus! Inclusive, nós tivemos inúmeras conversas sobre nosso relacionamento, onde pedimos desculpas um ao outro, mesmo com ela dizendo publicamente que nunca tínhamos nos resolvido. Em sua live stream, nós conversamos normalmente como se tudo estivesse bem. Olha lá. Você era o suficiente só pra entender como eu era, ou rir das minhas piadas e ficar junto, etc. Ai, eu te amo, desculpa. Ai, eu também te amo. É foda mesmo. KKKKK. Foi tipo muito intenso pra ignorar. Mas eu nunca consegui parar de te amar, Flávia. Véi, eu sabia disso, ok, 220 de QI. Ela tem o QI muito alto. Caramba, é o Albert Einstein, gente. Eu sei que você tá namorando e eu nunca quis me intrometer ou falar nada, porque eu sei o quanto ia ser injusto com você. Ah, pede casamento, pede. Já vem ela e mais 30 caras junto, vai. Olha lá, essa é literalmente a última interação que tivemos antes dela me bloquear. Fazer as live streams alegando que eu era um psicopata que destruiu a vida dela. Se cuida. Ai, YouTube. I love you. And the knows are incredibly. Eu não sei falar inglês, gente. Ok, maybe today is a normal day, but is. Aí vocês traduzem aí pra mim. But I want you remember that when you are feeling down or anxious or sad in Juno. Ok, bye. Sleep well. Entendi tudo, meu irmão. Eu entendi. Well é roda, não é? Tá bom, chega, não vou mais ler. Also things the reality. No. Obrigada. Além de tudo, ela ainda teve a capacidade de usar a minha época de deprê e expondo a minha tentativa de
como uma forma de me vilanizar. Quando eu passei pela pior época da minha vida, eu não conseguia trabalhar, comecei a usar coisas por alguns meses e só conseguia pensar em todos os dias. Eu só continuei vivo porque o meu melhor amigo foi correndo até a minha casa salvar a minha vida. Parabéns aí ao melhor amigo do Selbit, pelo menos temos amigos bons nessas horas. Tem uns que é falso, só quer te afundar mesmo assim. Algo que eu vou sempre ser eternamente grato e nunca vou esquecer. Algo que ele também nunca comentou porque sabia que era algo que eu tento esquecer, numa época extremamente traumática e que eu prometi que nunca mais ia viver de novo. Cara, tô pegando apreço pelo Selbit. Mais uma história que eu nunca queria ter contado e ela expôs na sua live stream como se de algum jeito tentar me fosse prova de que eu sou um monstro. E mesmo depois de tudo isso, eu continuei em silêncio, vendo ela distorcer tudo que a gente viveu e me transformar em um monstro por toda a internet. Pra toda a internet. Com medo de que, se eu respondesse tudo, ia ficar 10 vezes maior e pior. E a internet ia transformar, além da minha vida, a vida dela no inferno também. Quando eu fiz uma entrevista em um programa com outra influenciadora e fui perguntado do motivo do término, eu tentei não criar uma guerra fofoca, dando uma resposta genérica dizendo que foi cada um para um lado, estava tudo bem, porque nós realmente estávamos conversando normalmente. E minha ex usou isso para me vilanizar, dizendo que eu estava tentando mentir sobre o relacionamento na entrevista para apagar meus erros. Eu sempre tive medo que tudo ia virar um circo pra todo mundo vir assistir enquanto as duas vidas desmoronavam. Nossa, é triste isso, cara. É o que as pessoas querem. Quando eu só queria que ela ficasse bem e me deixasse em paz. Depois do término, eu passei anos sem conseguir me relacionar de maneira séria com ninguém, guardando inúmeros traumas, acreditando que eu nunca mais poderia confiar em outras pessoas e nunca ia achar alguém que me aceitasse, que aceitasse a minha assexualidade. Coitado, velho. O cara passou por uma coisa muito absurda, esse cara, velho. Meu Deus, mano. Imagina 7 anos ficar nisso, cara. Ainda bem que agora ele deve estar sentindo um alívio absurdo. Eu demorei mais de 3 anos pra conseguir confiar finalmente em alguém de novo. E hoje eu estou em um novo relacionamento de quase 4 anos. Um relacionamento extremamente saudável que me mostrou o que é realmente poder confiar em alguém e tem me transformado em alguém melhor todos os dias. Caraca, muito bom. Mas, mais uma vez, como acontece diversas vezes por ano, a minha ex-namorada continua revivendo e criando novas histórias. Não te esqueceu até hoje. Ela queria, ou era você pra ela ou pra ninguém, você entendeu, bicho? Toda vez que alguma coisa relevante acontece, se eu sou cancelado por ser um babaca e banir um cara jogando Tetris, ou se algum outro influenciador é cancelado por relacionamento abusivo, ou se eu sou indicado para uma premiação internacional importante, ela aparece mais uma vez postando alguma coisa sobre o assunto pra logo depois deletar os tweets e se colocar numa posição de alguém que está sendo atacado. E não é deixada em paz. Ela vai lá, publica, fomenta o negócio e diz que ela que não é deixada em paz. Assim como ela provavelmente vai fazer agora de novo. Será que ela fez? Com o passar do tempo, ela passou de distorção de eventos para inventar coisas completamente novas, já que até mesmo o público já estava começando a questionar o motivo dela ficar trazendo o mesmo assunto de volta de novo. Como alegar que eu controlava o que ela comia, ou que eu rastreava a localização dela por GPS, o que é completamente mentira. Sem provas é mentira mesmo. Ela também aproveita para me culpar de coisas que eu não tenho a menor relação, como dizer que eu e meus fãs fizemos ela perder o Instagram e perder a oportunidade de trabalho, quando a verdade é que o Instagram dela foi reportado quando ela foi cancelada por um post reclamando de um evento. E vários influencers e sites zombaram disso. Ah lá, ela fez um evento com eles 2 dias antes pra mim ganhar R$1.500, me deixaram no quarto mais barato do hotel, não tinha nem serviço de quarto, opção pra janta era risoto ou lasanha, os 2 de micro-ondas, e tinha que buscar lá embaixo. Eu tenho meio que 1 milhão de seguidores e me senti uma qualquer. Nossa! Ah! Meu Deus do céu, quer me torturar? Põe eu com uma pessoa dessa no quarto por 1 semana. Acabou, não tem como sobreviver. O post dela resultou no mass report que deletou o Instagram dela. Outra coisa que segue sendo dita incessantemente na internet é que eu nunca sofri nenhuma consequência mesmo depois que ela expôs tudo isso. Eu perdi dezenas de contratos de todas as agências de publicidade e produtoras que fecharam as portas e nunca mais me convidaram para eventos ou propaganda. Mas eu nunca fui a público reclamar ou expor isso, porque mais uma vez, isso resultaria em uma guerra envolvendo o público. Tudo que eu poderia fazer era continuar trabalhando e
continuar acreditando que uma hora tudo isso ia acabar. Mas tudo o que aconteceu é que isso causou uma onda de ódio contra mim, que gerou acusações de vários crimes gravíssimos e inaceitáveis de pessoas aleatórias na internet que acreditaram em todas as histórias que viram sobre mim, mesmo nunca tendo nenhuma prova. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais saber que a minha mãe recebe ameaças de textos terríveis na DM, ver pessoas mandando minha namorada se... ou torcendo que ela seja abusada para poder confirmar as teorias e acusações que é minha ex-namorada para ver mais um exposed do Selbit. Olha lá as pessoas falando, em no máximo 2 anos ela vai postar que o Selbit arruinou a vida dela com problemas psicológicos, que ele era abusivo e obrigou ela a postar isso. Nossa, que absurdo isso, cara. E eu vou continuar processando todos que continuem inventando mentiras sobre mim na internet, não importa o engajamento. Se você tem algo a dizer, é bom ter provas, levar tudo para um tribunal. Eu demorei demais para perceber que não precisava ficar em silêncio na frente das atrocidades que falam sobre mim. E não vou parar agora. Selbit, você tá certinho, irmão. Já destruíram a minha imagem, a minha vida na internet. Mas não vou mais deixar isso continuar com as pessoas próximas de mim. Eu quero ser feliz com as pessoas que eu amo. Eu não vou mais aceitar ser tratado como um criminoso. Ela me acusou de agressão sexual. Algo poderia acabar com a minha vida, publicamente, acreditando... Gente, não tô conseguindo nem ler mais, eu tô tão emputecido que eu tô, calma aí. Algo que poderia acabar com a minha vida, publicamente, acreditando que provavelmente eu não iria responder. Porque eu nunca respondi. Ela não estava me acusando de ser um namorado ruim, ciumento ou possessivo, igual sempre fez. Ela mentiu me acusando de crimes gravíssimos. E agora, ela vai se colocar numa posição onde esse documento é um ataque a ela. E quando tudo o que eu estou fazendo é me defendendo da maior acusação mentirosa já feita contra mim, de um crime. Processa ela, meu irmão. É isso e essa é a coisa que eu tenho pra te dar. Eu quero deixar claro, esse documento não é um ataque ou tentativa de levar hate a ninguém. Eu simplesmente estou me defendendo, dando o meu relato dos fatos que aconteceram. Eu não queria estar fazendo isso, mas era o único jeito de ser honesto e fiel com todos que me apoiaram nos meus projetos e blá blá blá. No fim, aqui nesse documento estão as provas de um padrão de comportamento de mentira e manipulação que aconteceu com muitas pessoas antes de mim e que continua acontecendo repetidamente comigo. Eu só quero viver em paz sabendo que eu finalmente contei tudo que vivi e cabe a cada um tomar as suas próprias conclusões. Selbit, eu não compacto muito com suas ideias, porém eu acredito em você. Essa é a realidade. Não tem como não acreditar no Selbit depois de um texto tão grande desse. Eu fiquei 1 hora lendo o teu texto aqui, bicho. Não senti nenhuma mentira aqui. Tem que tomar muito cuidado com as mulheres de hoje, pessoal. Elas não sabem o que é ter um relacionamento. Elas não sabem que o relacionamento não é feito de neve, de algodão, doce. Elas acham que um relacionamento é 1000 maravilhas. Que as pessoas não têm defeitos. Que ninguém tem defeitos. Que você vai viver em Nárnia. Que você vai pra Nova York amanhã com ela. Pra Disney, levar na Disney. Vamos passear na Disney, amor. Acho que todo mundo pode ser assim só pelo fato delas abrirem o Instagram e verem acharem que a vida é aquela ilusão. E aí, quando é diferente disso, é abuso. É abuso emocional, é não sei o quê. E aí tem um monte de femininho em podcast enfiando coisa na cabeça da mulherada, né? E elas acreditam, porque a mulher é muito mais influenciável do que o homem. Então, se uma mulher chega na outra e começa a colocar coisa na cabeça dela, nossa! Ela se torna aquilo que a mulher tornou ela, você entendeu? Ela se torna aquilo que a outra mulher falou que ela era. Se falasse, ó, você vive em Nárnia, ela ia acreditar que ela tá em Nárnia. Ou seja, tem mulher que acredita mais nos outros do que nela mesma. Cara, isso serve de alerta pras pessoas. Cuidado, gente. Sempre gravem, tirem print de tudo que acontece. Façam tudo isso aí, porque se um dia uma pessoa vir te expor na internet, você tem como se defender, bicho. Infelizmente, relacionamentos tem que ser assim hoje. Tem que ser assim, entendeu? Se o relacionamento não for assim, não funciona mais. Como que o cara vai confiar na pessoa? Só tirando print, gravando conversa, fazendo essas coisas, porque uma hora, se a pessoa enlouquecer, ela vai te expor na internet, aí você vai se defender como, amigão? Né? Aí ela acaba com a tua vida, porque a palavra feminina hoje não pode mais desconfiar da palavra da mulher. Mulher falou, tá falado. Pá! Falou, bateu o martelo do julgamento, ela tá certa. Não, isso não pode mais acontecer no mundo. Esquece. Se protejam, rapaziada. Agora o karma caiu sobre a menina. Acabou. Agora a galera tá lá. Bom, aí a menina se pronunciou. Acabei de abrir aqui, ó. Ela acabou de se pronunciar. Vamos ver. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados.
Eu sempre fui contra linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi... Então por que continuava expondo? Por que continuava expondo, então? Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. A menina ficou 7 anos dando exposed no cara e agora ela vai lá processar ele. Já era, não é possível, não é possível. Olha o que você conseguiu fazer, ó, quebrou meu cacetete. Fui!